amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando nos nossos vídeos vários aspectos neste momento relacionado à questão das nossas dificuldades, seja dificuldades físicas ou sejam dificuldades do campo emocional, do nosso relacionamento com o outro, conosco e espiritual. Então veja bem, quando nós falamos a respeito das dificuldades, nós vamos hoje trabalhar um item que se chama dor. E aí, nós estamos utilizando o livro Evangelho, Conversão e Cura, da Alcione Peixoto. E nesse item sobre a dor, eu quero até iniciar com uma frasezinha, porque a gente costuma colocar muito um ditado popular que a palavra convence, o exemplo arrasta. Vocês já devem ter escutado esse ditado, mas eu vou acrescentar para vocês algumas observações que vão introduzir este estudo nosso. A palavra convence, o exemplo arrasta. É verdade, mas só a dor transforma. Guardem isso. Só a dor transforma. Então muitos estão pensando assim: mas no nosso caso, eu, por exemplo, vim aqui para a doutrina espírita, eu entrei para a igreja, não, eu sem sentir dor, eu fui porque eu estava curioso. Só de nós estarmos encarnados no movimento que a Terra está vivendo hoje, com as dificuldades que nós criamos do outro lado, só de estarmos encarnados, já estamos com a dor. A dor dos enganos cometidos lá atrás, que hoje trazem consequências. Um mal-estar físico, um relacionamento perturbador, uma insatisfação inatingível no seu campo íntimo, uma tristeza indescritível. Isso são situações de dor. Então não tem como pensar: não, mas hoje eu vim de bom grado. Você veio de bom grado hoje, mas considerando que nós estamos em etapas reencarnatórias e estamos trazendo diversos valores lá de trás, significa que todos nós temos dor. Mas o que é interessante nós nos atentarmos aí? Porque veja, a dor todo mundo tem, mas a dor é um sintoma de alguma coisa. A dor é sintoma. Então apareceu alguma dificuldade, a dor é um sintoma. E esse sintoma significa uma defesa. O sintoma é a defesa. Apareceu uma dificuldade, você vai avaliar essa dificuldade. Avaliar. Então, quem vai fazer esse esquema para nós é Hipócrates. Muito trabalhado depois por Hahnemann, o pai da homeopatia. Hipócrates, 400 anos antes de Jesus, que trabalhou uma das dores que mais assolavam as criaturas na época, que era, na época, a melancolia, que do grego significa humor negro. Esse termo melancolia, ele perdurou por volta do ano 400 antes de Jesus até o século XVIII, século XIX. Ou seja, foram 2.200 anos esse termo perdurando. Imaginem vocês, quando nós fazemos, ele traz para a gente esta colocação, ele já está dizendo que a dor é um sintoma. Teve um mal-estar? Avalia. Se avalia o contexto que você está inserido. Enquanto você faz o movimento de avaliação, você está se defendendo para não entrar nas relações perturbadoras, para não entrar nas relações agressivas e nas relações autoagressivas. Porém, se você não faz este movimento aqui, de trabalhar a dor, o sintoma, e se defendendo daquele movimento, o que você faz consigo? A dor vira doença. A dor vira doença. Você não trabalhou, você estava com uma dor emocional. Você estava com uma tristeza profunda. Veja bem,
A Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 59, intitulado Ainda a Melancolia, ela coloca para nós isso. Essa tristeza que te domina, acometendo as tuas horas, é grave enfermidade que precisa te sair a partir de agora. Essa tristeza que te domina, acometendo as tuas horas, é grave enfermidade que tem que sair a partir de agora. Se você não tira essa tristeza que nós estamos colocando, eu estou pegando um exemplo, nós estamos colocando aqui como sendo a dor. Se você não tira, você vai somatizar isso. Ah, mas você identificou que a tristeza está acontecendo? Identificou. Essa identificação chama-se sintoma. Por quê? Você já começa a se entristecer, você começa a ficar isolado dentro do quarto, alguém te pergunta alguma coisa, você responde de forma curta, pouco explicativa. Se a pessoa insiste, você já responde de forma irritante, agressiva, ou seja, você não está dando conta de se defender do sintoma que você acabou de descobrir, da dor que te acomete, da dor que te agride. Mas a partir do momento que você não deu conta de estabelecer, aquilo ali vai virar uma doença. O que você está fazendo? Você está somatizando. Somatização. Ou seja, a palavra somatização, somatizar, ela vem do grego, soma significa corpo, é a ação do corpo. Se você não fez o movimento de autocorreção, você traz a doença para o seu corpo. Ah, mas agora eu tenho que sair disso. Claro que você tem que sair. Só que se você começou lá atrás com uma tristeza leve, depois foi aprofundando numa angústia, depois dessa angústia foi virando um estado depressivo, já está aqui, ó. Já existe uma disfunção de neurotransmissores no seu sistema nervoso central, que está acontecendo por vários meses, às vezes vários anos, já está aparecendo no seu corpo. E aí você entra com o processo de tratamento. O processo de tratamento, ele requer medicação, muitas vezes ferida, aí o corpo aparece doente. Verdade, o corpo aparece doente por quê? Porque a doença, ele já é a sua desintoxicação. Então, quando você adoece, você já está no movimento de desintoxicação. Então veja, a dor começou lá atrás. Qual o movimento que você fez para se libertar daquela tristeza? Isso é um tempo, me ajuda. E vai passando por cima dela. Não se atentou para o sintoma. Você não se atentou para o sintoma, você descuidou de se defender. Então, quando Hipócrates faz para a gente este esquema, e Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que vai trazendo esse esquema de forma muito mais cuidadosa, muito mais aprofundada, ele vai dizendo para nós que a dor, aí ela se transforma numa doença. Quando ela se transforma na doença, ela vem para o seu corpo. Vindo para o corpo é o processo de somatização, a ação no soma, a ação no corpo, e aí começa a desintoxicação. Se aparecer um problema de pele, aparecer úlceras duodenais, problemas estomacais, problemas intestinais, é um movimento de desintoxicação daquilo que foi somatizado, da doença que você alimentou, por não ter se defendido quando teve a chance de se defender, embora estava sabendo quando começou, uma dor que pode ter 2, 3, 5, 8 anos. E eu estou colocando nessa encarnação. Ah, mas pode ser de uma outra época a gente fazer esse movimento aqui? Podemos. Se nós nos atentarmos para a fala de Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta de número 96 do Consolador, vocês vão ver lá, no livro, ele coloca para nós que diversas doenças, ela tem a sua origem no passado. E ele fala que nesta encarnação, é um movimento que a pessoa precisa fazer de buscar a cura
E nesse movimento de busca da cura, determinadas doenças que estão, ele fala assim, reclamando várias gestações, ela pode ter o seu último estágio nessa encarnação. Para ter esse último estágio nessa encarnação, hoje, aqueles que estão manifestando fisicamente já estão no processo de desintoxicação. Ah, mas todo mundo tem que adoecer? Todo mundo tem que passar por isso aqui? Não necessariamente. Se eu estou descobrindo que eu estou sendo acometido, por exemplo, voltando ao exemplo inicial da tristeza, se eu estou sendo acometido por ela, que por enquanto é uma dor emocional, pode ser uma dor consciencial, se eu estou sendo acometido por ela, eu já estou observando. Então, se defenda dela. Se defenda, não deixe que ela ganhe força, não deixe que ela ganhe espaço. Mas se você permitir, ela vai te adoecer. E aí vem para o seu corpo. Ah, mas como que a depressão vem para o corpo? Aí entra o ponto que a gente estava colocando. Vem a disfunção do sistema nervoso central, uma preguiça dos neurotransmissores, aonde eles tinham que estar fazendo o movimento de levar e trazer informações, e aí essa preguiça vai gerando uma apatia, um desânimo, uma culpa, uma falta de fé, e aí entra o processo de somatização, e aí vem a medicação. Essa somatização, ela é importante quando chega aqui? É importante. Toda doença, ela é importante. Por quê? Porque se ela chegou no seu corpo, é porque você não deu conta de trabalhar aqui, ó. Já está somatizado. Então nós vamos entender e não nos revoltar. Porque se a gente se revolta, a gente agrava a somatização. O Emmanuel coloca assim para nós. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Sofrimento, gente, todo mundo tem. Não existe entre nós na Terra quem não traga nenhum tipo de sofrimento. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. No dia a dia, seja sofrimento no relacionamento afetivo, sofrimento no relacionamento social ou profissional, sofrimento no seu relacionamento espiritual, no seu contato com Deus, quando você deseja que todas as suas demandas sejam atendidas. E aí não é porque Ele atende no tempo dele e não no seu, e não no nosso. Então imaginem vocês, sofrimento tem de tudo que é espécie. Mas olha a fala de Emmanuel. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Mas poucos sabem sofrer como cristãos, agradecendo a Deus. Sofrer como cristão, agradecendo a Deus, não é conformismo. Não é conformismo. É aceitação da necessidade e lutar para vencer aquela situação. Aceita que está passando por aquele estado, aceita. Mas está lutando para sair deste estado. Então, significa que a pessoa não se acomodou. Ela sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela tem a dificuldade, mas está em pleno movimento de luta. Esse estado íntimo de luta é um movimento de autorreconstrução. Sai da desintoxicação. Aceita que está doente, luta para sair da doença e sai deste movimento. Esse é um movimento autoconstrutivo. Então, uma das colocações que a gente vai estar trabalhando com Alcione Peixoto, ela fazendo esses dizeres para nós, neste capítulo dor, no livro Evangelho, Conversão e Cura. Agora, é muito interessante que eu disse para vocês assim, atentemo-nos para o ditado popular, a palavra convence, o exemplo arrasta. Todo mundo conhece o ditado, a palavra convence, o exemplo arrasta, mas que eu acrescentei por conta própria, só a dor transforma. Esse movimento que nós temos de sofrer, de lidar com a dificuldade, é um movimento que está nos ajudando à autotransformação. Atentemos-nos para isso. Porque se a gente começar a se revoltar, o processo de somatização nem está nos ajudando. A gente tende, nas falas de Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 96, a gente tende a levar aquela doença ainda para outra encarnação. Por que a gente tende a levar? Porque nós não estamos fazendo o movimento de autocura. Ou seja, aceitar que tem que passar por aquele tratamento e trate. E continua. A fala orai e vigiai de Jesus, quando Jesus coloca lá, orai e vigiai para não entrardes em tentação.
Mas olha só, neste mesmo versículo, Jesus diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, nós pegamos o ditado que a carne é fraca e já nos conformamos na dor, nos conformamos com o erro, repetimos enganos. Ah, não, a carne é fraca. Ah, a carne é fraca. Nós temos que parar com isso, gente. Tanto que antes dele falar que a carne é fraca, ele fala, o espírito está pronto. Atentemos-nos para isso. Orar e vigiar significa o quê? Reconheça que você tem dificuldade. Reconheça que você tem transtorno. Reconheça que você está doente. Quando você não deu conta de vencer a dor descoberta, 3, 5, 8 anos, e que vira sintoma e você não deu conta de se defender, ela está somatizada. Reconheça que se ela está no seu corpo físico, você precisa de ajuda. Esse movimento de autoajuda significa que a carne é fraca, mas nós estamos prontos para a gente se ajudar. Tá claro isso? Para a gente fechar, no capítulo 12, no versículo 12 de Hebreus, Paulo coloca para a gente caminhar, lutar. Ele diz assim, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Escutem, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e endireitai a vereda dos vossos pés. Sai desse movimento de pegar trilha, sai disso. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, faça em seu favor o movimento de endireitamento da sua estrada. Não desista. Hoje, nós estamos, para quem está vendo esse vídeo no tempo atual, nós estamos numa fase de pandemia. Eu estou encontrando várias pessoas que estão reclamando das casas estarem fechadas, casas espíritas fechadas, templos religiosos fechados. Mas, gente, agora está sem local para trabalhar. Gente, o local para trabalhar não é a casa espírita e o trabalho íntimo, criatura. E o trabalho íntimo, já que você não está envolvido com este trabalho aqui, veja como que está o trabalho íntimo na sua relação com a esposa, com o marido, com os filhos. Veja como está o trabalho íntimo na sua relação com o pensamento, com o seu estado mental. Como que está a sua posição de sintonia com a espiritualidade. As pessoas estão sempre atrás do trabalho de carregar a sacolinha da campanha do quilo, de visitar ali uma comunidade mais simples, de levar o culto no lar, de dar o passe lá naquela comunidade. Mas a casa fechou. E você está fazendo na sua casa? Você está fazendo na sua casa mental e na sua casa física? A gente assume uma dependência para nos acomodarmos. E aí Paulo coloca para nós, endireitai as veredas dos vossos pés. Considerando que ele disse antes, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele não está dizendo que nós estamos fora da tarefa, não é isso não. Mas a hora que você cair, levanta. A hora que as mãos doerem, faz o repouso e retoma a luta. Retoma o trabalho. É isso que ele está propondo. É a única forma de nós nos libertarmos, seja da dor emocional, seja da doença somatizada em função da má elaboração do nosso estado íntimo. E agora vamos lutar na desintoxicação, que pode ser por medicamentos, por tratamentos, acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, mas sem descuidar em hora nenhuma do acompanhamento espiritual. Porque se não fizermos o movimento de autocura, adoeceremos ainda mais. É isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que esteja valendo as reflexões e que vocês não se contentem com o que a gente está trazendo. Aprofundem, discutem, discordem, mas fiquem à vontade para estudar junto, ok? Um abraço a todos, espero que esteja valendo. Até breve, se Deus quiser. É isso aí.